Passo a palavra ao senador Lindenberg Farias. Senhor presidente, eu confesso que às vezes dá um certo cansaço aqui de escutar os mesmos argumentos, sofisma. O senhor, doutor Marcos Oliveira, é mais uma testemunha que é um servidor de carreira, que foi concursado, que é analista de orçamento, que chega aqui para a gente e diz claramente, olha, sempre foi feita essa interpretação do artigo 4º, e o senhor repetiu aí e as pessoas desconsideram que a abertura de crédito suplementar está condicionada ao decreto de contingenciamento, mas não adianta. O senhor falou, sofisma, não querem entender, não querem aceitar. Então eu pergunto ao senhor, desde quando o senhor trabalha nessa área? Qual foi o ano do seu concurso? Me diga, nesse processo todo foi assim a interpretação em cima do artigo 4º da LOA? A mudança veio depois da decisão do TCU em outubro? Foi isso, eu quero que o senhor fale sobre isso. E aqui eu quero entrar na... Eu vi aqui a senadora Simone Tebet falando da Polícia Rodoviária Federal. Um carro que foi e acelerou, foi advertido, segundo ela, depois multado, aí ele continuou acelerando e bateu no ônibus. Então me pergunto aqui, cadê a advertência? Cadê a multa? Não houve advertência, senhor presidente. Não houve a multa. A decisão foi de outubro de 2015. Depois da decisão, eu pergunto ao senhor, foi editado algum decreto de crédito suplementar nesses mesmos moldes depois de 2015? Não. Aí eu vejo alguns senadores aqui dizendo que não, mas em junho teve o parecer do Ministério Público do Tribunal de Contas da União. E desde quando essa decisão? O parecer do Ministério Público simplesmente abriu espaço para defesa. Quer dizer que isso vale antes do direito de defesa? É uma insanidade. Vale até dizer aos senhores, nem a decisão do TCU, porque o TCU é um órgão auxiliar do Legislativo, o que valeria era a decisão do Congresso, nem isso houve. Nem isso houve. O que houve foi em 2009, a última decisão do Congresso, nesse mesmo caso, que houve mudança de meta e edição de decreto de crédito suplementar, e senador Castro falou aqui como se fosse uma grande novidade. Nós estamos dizendo desde o começo que a partir do envio do PLN, nós estamos trabalhando com aquela meta futura, porque a meta é anual, e foi o caso em 2009. Inclusive, foi aprovado no TCU, e o relator do orçamento era o senador Cícero Lucena, que aprovou dizendo o seguinte, a partir do envio do PLN da mudança da meta, nós já começamos a trabalhar com os efeitos da meta futura. Então eu achei até engraçado quando o senador Castro disse para registrar isso, como se fosse uma novidade. Nós estamos falando isso desde o começo, desde o primeiro dia de debate. Estão querendo transformar isso em novidade. Então, senhor presidente, é uma loucura que a gente está vendo aqui. Eu queria que o senhor, então, falasse sobre a prática usual até o Tribunal de Contas mudar de posicionamento em 2015. E se depois foi editado algum decreto depois dessa mudança de posicionamento. Eu tenho outras perguntas que eu farei no próximo bloco, né, presidente? Isso. Que é sobre... Eu posso antecipar uma? Que é sobre o processo. Todo o processo de edição de decreto de crédito suplementar. Desde a sua origem no Ministério, passando pela SOF. Eu escutei aqui do consultor jurídico do Ministério do Planejamento que tem um parecer que dizia que era compatível com a meta, até a Presidência da República, chegar à Presidência da República. Ou seja, passando por vários órgãos de assessoramento, órgãos técnicos, eu sempre me pergunto e repito a mesma coisa. Como pode haver dolo? Eu pergunto ao senhor se alguma vez, nesses decretos da Presidência da República, houve alguma modificação. Porque até agora todos os testemunhos dizem que não. Sai lá de baixo, passa por todos os órgãos e a presidente só assina. Eu queria saber se houve alguma modificação por parte da Presidência da República de algum decreto depois de sair da SOF. Uma palavra ao senhor Marcos Ferreira, na condição de testemunha, 3 minutos. Se eventualmente não tiver condição de responder nos 3, responde na segunda etapa, nos 2 minutos seguintes. Com a palavra o senhor Marcos Ferreira. Já está contando lá, senador. Obrigado. Tá bom. Obrigado, senador, pela pergunta. Bom, eu tenho 33 anos de serviço público e estou na carreira de orçamento desde a sua criação, de 1988. Tenho 52 anos. E a legislação
do decreto, acho que é bom enfatizar a partir de 2001, que foi quando foi a questão da LRF, essa alteração da autorização do artigo 4º, ela vem sofrendo muito pouca alteração. Comentei aqui anteriormente, se eu me recordo, acho que foi em 2005, e que teve uma redação que falava que se você fizesse algum crédito que pudesse afetar a meta, que você fizesse a compensação. A compensação que a gente fazia naquela época era cancelar a dotação primária, por exemplo, para fazer um crédito à conta de superávit. Mas depois, na própria relacionamento, a questão com o Congresso, etc., verificou-se que esse dispositivo era inócuo, que bastava, como eu já vinha fazendo isso, eu já vinha condicionando todos os limites, todo o gasto, aos limites de decreto. Ou seja, desde que a gente tem os decretos de contingenciamento, os relatórios de avaliação bimestral, todos os créditos estão suscetíveis aos limites que estão estabelecidos no decreto. A LDO, inclusive, trata da questão de que todos os créditos também estão sujeitos a esses limites que vierem a ser tanto o decreto quanto o PL, qualquer um. As próprias exposições de motivos que você encaminha também por força da LDO, você tem que dizer da questão da compatibilidade com a meta. Então, do entendimento que você tinha à época e que nunca havia sido questionado desde então, tá certo? Inclusive em relação à questão das contas, o exemplo que o senhor deu aí de 2009, né? A mesma conclusão que a gente chegou lá e discutiu, e quem cuida da área, que não é minha área, é outra área, teve esse mesmo entendimento. Se aconteceu isso em 2009 e teve pronunciamento, aprovação de conta, não tive nenhuma manifestação contrária, não tinha por que mudança de entendimento. E, de fato, quando a gente tomou conhecimento dessa questão da nova, dessa discordância, desse entendimento que a gente vinha sendo praticado, foi só em relação ao acórdão, quando o acórdão foi publicado em 7 de outubro. Até então não teve nenhum alerta, não teve nenhuma manifestação contrária em relação a isso daí, nenhuma conversa sobre isso que pudesse suscitar essa questão e tudo mais, não. Tá? E acho que a evolução foi essa em relação à questão da legislação, né? Você procurou rebuscar o artigo 4º com as autorizações, normalmente são despesas obrigatórias que estão ali, mas você pode ter também despesa discricionária, como é o caso, né, do inciso 1, que trata muito da discricionária, mas eu poderia complementar depois com o tempo. Eu queria que nos outros 2 minutos o senhor falasse do processo de edição do decreto de crédito suplementar. Seria um tempo interessante. O senhor foi muito claro, não houve alerta, aconteceu antes de outubro de 2015. Então, utilizando do exemplo dado pela senadora Simone Tebet, da Polícia Rodoviária Federal, eu iria para o outro exemplo que já foi dito pelo ministro José Eduardo Cardoso, que era o que há aqui é o contrário, é o seguinte, é como se o limite de velocidade fosse de 80 km por hora, você estava dirigindo a 75 km por hora, aí há uma mudança na lei para diminuir o limite para 60 km por hora. E como se você tivesse dirigido a 75, naquele período anterior, fosse penalizado. É como se eu, em julho e agosto, tivesse a 75 km por hora, em outubro a lei muda e diz, não, o limite agora é 65 km, e eu vou ser penalizado. Por isso que eu digo isso aqui, não se sustenta, fere o artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Agora eu quero entrar no outro ponto que foi debatido aqui, discutido também aqui, que eu vi, a meta era no superávit de 114 bi, acabou com um déficit de 118 bi. Senhores, ninguém previu uma frustração de receita como essas. Nenhum agente do mercado, ninguém previu. Nós temos o boletim Focus, que sai quase diariamente, com estimativas sobre inflação, sobre crescimento econômico. Ninguém previu uma recessão de 3,8%. Nenhum. Ninguém pode dizer que previu, senhor presidente. E aqui o que houve claramente foi uma brutal frustração de receitas. O problema não foi nas despesas. A gente controla a meta nas despesas. Volto a dizer, tivemos o maior contingenciamento da história do país, só que a frustração de receitas foi de 181 bi. O que é que alguns aqui defendem? Que no terceiro bimestre, ao invés de contingenciamento de 8 bi, nós tivéssemos feito um contingenciamento de 57 bi. O que ia levar o contingenciamento para 130 bi. Isso significaria, sabe o que, senhor presidente?
parar cortar 96% das despesas discricionárias. Isso é fechar hospital, é fechar universidade, é fechar posto de INSS. Aí eu vejo alguns falando de desemprego. Pelo amor de Deus, se tivessem feito isso, o desemprego seria muito maior. Era um plano de ajuste fiscal enlouquecido. Os senhores sabem, eu estou convencido que não há crime de responsabilidade fiscal. Agora, os senhores sabem que eu votei contra o ajuste fiscal. Eu considero um grande erro cometido ali pela Dilma, foi aquele ajuste do Levi. Só que os senhores estão dizendo aqui, não, Levi foi pouco, era necessário mais. Isso é uma loucura. Não encontra base em realidade nenhuma. Eu digo o seguinte, encerro essa primeira parte até para o senhor responder o seu processo. Eu tenho certeza que o governo Temer não vai dar certo, senhor presidente. Sabe por quê? Porque ele decidiu fazer um ajuste de longo prazo. É um plano de austeridade de longo prazo. Essa PEC do limite de gastos em relação à inflação, isso aqui vai ter um impacto na educação e na saúde violentíssimo, prejudicando o povo mais pobre. Eu já citei, o senador Anastasia conhece esses meus números já de cor, porque é tanta reunião aqui, é tanta pergunta aqui. Mas se esse projeto que o Temer lançou aqui para o Congresso existisse há 10 anos atrás, o orçamento da educação cairia de 103 bi para 31 bi. O da saúde de 102 bi para 65 bi. Quem vai pagar é o povo mais pobre, né? Eu não vejo nenhuma medida para o andar de cima. Aumentar tributos, tributação sobre grandes fortunas. Eu não vejo ninguém falando em limitar os gastos com pagamento de juros, colocar um limite. Não. É um plano de austeridade centrado na saúde, centrado na educação, que infelizmente vai prejudicar muito a vida do povo mais pobre, do povo trabalhador. É um plano contra os pobres, o que estão construindo aqui. E vai ter um impacto terrível na economia, porque assim como o ajuste do Levi, um ajuste dessa proporção significa mais desemprego, significa mais desaceleração econômica. Eu só quero concluir, senhor presidente, dizendo, e eu já falei aqui tantas vezes, estão criminalizando aqui a possibilidade de uma política fiscal anticíclica. Aqui no debate sobre responsabilidade fiscal, é necessário que você tenha em conta que existe um debate aberto no mundo inteiro. Tem economistas que sustentam que, no momento de desaceleração econômica, nós temos que ampliar os gastos sociais e os investimentos. Em momento de crescimento da economia, você faz outra coisa, você faz superávit maior. Mas isso aqui no Brasil não. Isso aqui agora virou crime. E o pior é que depois de tudo isso, para afastar o presidente da República, o que é que eles fazem? Desmoralizaram o Instituto Metafiscal. O Michel Temer apresenta essa meta para esse ano de 170 bi. Sabe por que jogaram para 170 bi, advogada? Estou deixando ainda. Para não ter perigo de ter nenhum problema com o Tribunal de Contas da União a partir dessa interpretação. Então você não tem mais meta, você agora tem um piso. É isso que acabou acontecendo depois da votação. Não sei se o senador já saiu, o senador Lindbergh. A fala do senador Lindbergh foi muito importante quando ele diz que, desde o início, a defesa está dizendo que contou, que levou em consideração a meta proposta. Eu confesso que eu não tinha percebido nas falas da defesa uma confirmação tão clara, né, de que era a meta proposta que estava sendo utilizada como parâmetro. Eu considero isso como uma confissão do crime, porque é justamente isso que a denúncia está apontando, ao lado de todo o problema envolvendo as pedaladas, que são os empréstimos vedados dos bancos públicos, empréstimos esses não contabilizados, que geraram superávit fraudulento. É isso que a acusação está dizendo. Eles baixaram decretos, sabendo que o projeto não tinha sido aprovado, que teria todo um trâmite, contando com a meta proposta. Então, na verdade, o depoimento, o testemunho do doutor Marcos, aliado à fala do senador, com todo respeito, ao meu ver, vem confirmar a denúncia. O que eu vinha entendendo do que falava a defesa até agora era quase como uma não importância. A defesa tentava destacar que a meta não era relevante, que o que importava era a existência de superávit parcial nos órgãos setoriais, ou excesso de arrecadação parcial nos órgãos setoriais. Em vários momentos a defesa disse isso: olha, não importa a meta, o que interessa é que no órgão setorial tinha superávit
superávit ou tinha excesso de arrecadação. Nós entendemos que esse argumento também não se sustenta. Por quê? Porque se fosse assim, se o que importasse era o parcial e não o total, para que existe DRU? Para que existe lei orçamentária? Então, esse argumento já não fazia sentido ao nosso sentir. Porém, agora vem a confirmação de que a denúncia está correta. E, por isso, eu reitero aqui a todos os senadores presentes, a acusação pede que seja julgada procedente. Essa alteração da autorização do artigo 4º, ela vem sofrendo muito pouca alteração. Comentei aqui anteriormente, se eu me recordo, acho que foi em 2005, que teve uma redação que falava que se você fizesse algum crédito que pudesse afetar a meta, que você fizesse a compensação. A compensação que a gente fazia naquela época era cancelar a dotação primária, por exemplo, para fazer um crédito à conta de superávit. Mas depois, na própria relacionamento, a questão com o Congresso, etc., verificou-se que esse dispositivo era inócuo, que bastava, como eu já vinha fazendo isso, eu já vinha condicionando todos os limites, todo o gasto, aos limites de decreto. Ou seja, desde que a gente tem os decretos de contingenciamento, os relatórios de avaliação bimestral, todos os créditos estão suscetíveis aos limites que estão estabelecidos no decreto. A LDO, inclusive, trata da questão de que todos os créditos também estão sujeitos a esses limites que vierem a ser tanto o decreto quanto o PL, qualquer um. As próprias exposições de motivos que você encaminha também por força da LDO, você tem que dizer da questão da compatibilidade com a meta. Então, do entendimento que você tinha à época e que nunca havia sido questionado desde então, tá certo? Inclusive em relação à questão das contas, o exemplo que o senhor deu aí de 2009, a mesma conclusão que a gente chegou lá e discutiu, e quem cuida da área, que não é minha área, é outra área, teve esse mesmo entendimento. Se aconteceu isso em 2009 e teve pronunciamento, aprovação de conta, não tive nenhuma manifestação contrária, não tinha por que mudança de entendimento. E, de fato, quando a gente tomou conhecimento dessa questão da nova, dessa discordância, desse entendimento que a gente vinha sendo praticado, foi só em relação ao acórdão, quando o acórdão foi publicado em 7 de outubro. Até então não teve nenhum alerta, não teve nenhuma manifestação contrária em relação a isso daí, nenhuma conversa sobre isso que pudesse suscitar essa questão e tudo mais, não. Tá? E acho que a evolução foi essa em relação à questão da legislação, Você procurou rebuscar o artigo 4º com as autorizações, normalmente são despesas obrigatórias que estão ali, mas você pode também despesa discricionária, como é o caso do inciso 1, que trata muito da discricionária. Mas você falou aqui como se fosse uma grande novidade. Nós estamos dizendo desde o começo que, a partir do envio do PLN, nós estamos trabalhando com aquela meta futura, porque a meta é anual, e foi o caso em 2009. Inclusive, foi aprovado no TCU, e o relator do orçamento era o senador Cícero Lucena, que aprovou dizendo o seguinte: a partir do envio do PLN da mudança da meta, nós já começamos a trabalhar com os efeitos da meta futura. Então, eu achei até engraçado quando o senador Cássio disse para registrar isso, como se fosse uma novidade. Nós estamos falando isso desde o começo, desde o primeiro dia de debate. Estão querendo transformar isso em novidade. Então, senhor presidente, é uma loucura que a gente está vendo aqui. Eu queria que o senhor, então, falasse sobre a prática usual até o Tribunal de Contas mudar de posicionamento em 2015. E se depois foi editado algum decreto depois dessa mudança de posicionamento. Eu tenho outras perguntas que eu farei no próximo bloco, não é, presidente? Isso. Que é sobre... Eu posso antecipar uma? Que é sobre o processo. Todo o processo de edição de decreto suplementar. Desde a sua origem no Ministério, passando pela SOF. Eu escutei aqui do consultor jurídico do Ministério do Planejamento que tem um parecer que dizia que era compatível com a meta, até a Presidência da República, chegar à Presidência da República. Ou seja, passando por vários órgãos de assessoramento, órgãos técnicos, eu sempre me pergunto e repito a mesma coisa. Como pode haver dolo? Eu pergunto ao senhor se alguma vez, nesses decretos da Presidência da República, houve alguma modificação. Porque até agora todos os testemunhos dizem que não.
sai lá de baixo, passa por todos os órgãos e a presidente só assina. Eu queria saber se houve alguma modificação por parte da presidência da República de algum decreto depois de sair da SOF. Com a palavra ao senhor Marcos Ferreira, na condição de testemunha, 3 minutos. Se eventualmente não tiver condição de responder nos 3, responde na segunda etapa, nos 2 minutos seguintes. Com a palavra o senhor Marcos Ferreira. Já está contando lá, senador. Obrigado. Tá bom. Obrigado, senador, pela pergunta. Bom, eu tenho 33 anos de serviço público e estou na carreira de orçamento desde a sua criação de 1988. Tenho 52 anos. E a legislação do decreto, acho que é bom enfatizar a partir de 2001, que foi quando foi a questão da LRF. Os senhores sabem, eu estou convencido que não há crime de responsabilidade fiscal. Agora, os senhores sabem que eu votei contra o ajuste fiscal. Eu considero um grande erro cometido ali pela Dilma, foi aquele ajuste do Levi. Só que os senhores estão dizendo aqui, não, Levi foi pouco, era necessário mais. Isso é uma loucura. Não encontra base em realidade nenhuma. Eu digo o seguinte, encerro essa primeira parte até para o senhor responder o seu processo. Eu tenho certeza que o governo Temer não vai dar certo, senhor presidente. Sabe por quê? Porque ele decidiu fazer um ajuste de longo prazo. É um plano de austeridade de longo prazo. Essa PEC do limite de gastos em relação à inflação, isso aqui vai ter um impacto na educação e na saúde violentíssimo, prejudicando o povo mais pobre. Eu já citei, o senador Anastasia conhece esses meus números já de cor, porque é tanta reunião aqui, é tanta pergunta aqui. Mas se esse projeto que o Temer lançou aqui para o Congresso existisse há 10 anos atrás, o orçamento da educação cairia de 103 bi para 31 bi. O da saúde de 102 bi para 65 bi. Quem vai pagar é o povo mais pobre, né? Eu não vejo nenhuma medida para o andar de cima. Aumentar tributos, tributação sobre grandes fortunas. Eu não vejo ninguém falando em limitar os gastos com pagamento de juros, colocar o limite. Não. É um plano de austeridade centrado na saúde, centrado na educação, que infelizmente vai prejudicar muito a vida do povo mais pobre, do povo trabalhador. É um plano contra os pobres, o que estão construindo aqui. E vai ter um impacto terrível na economia, porque assim como o ajuste do Levi, um ajuste dessa proporção significa mais desemprego, significa mais desaceleração econômica. Eu só quero concluir, senhor presidente, dizendo, e eu já falei aqui tantas vezes, estão criminalizando aqui a possibilidade de uma política fiscal anticíclica. Aqui no debate sobre responsabilidade fiscal, é necessário que se tenha em conta que existe um debate aberto no mundo inteiro. Tem economistas que sustentam que, em momento de desaceleração econômica, nós temos que ampliar os gastos sociais e os investimentos. Em momento de crescimento da economia, você faz outra coisa, você faz superávit maior. Mas isso aqui no Brasil não. Isso aqui agora virou crime. E o pior é que depois de tudo isso, para afastar o presidente da República, o que é que eles fazem? Desmoralizaram o Instituto Metafiscal. O Michel Temer apresenta essa meta para esse ano de 170 bi. Sabe por que jogaram para 170 bi, advogada? Eu poderia complementar depois com o tempo. Eu queria que nos outros 2 minutos o senhor falasse do processo de edição do decreto de crédito suplementar. Seria um tempo interessante. O senhor foi muito claro, não houve alerta para TCU antes de outubro de 2015. Então, eu, utilizando do exemplo dado pela senadora Simone Tebet, da Polícia Rodoviária Federal, eu iria para o outro exemplo que já foi dito pelo ministro José Eduardo Cardoso, que era o que há aqui é o contrário. É o seguinte, é como se o limite de velocidade fosse de 80 km por hora, você estava dirigindo a 75 km por hora, aí há uma mudança na lei para diminuir o limite para 60 km por hora. E como se você tivesse dirigido a 75, naquele período anterior, fosse penalizado. É como se eu, em julho e agosto, tivesse a 75 km por hora, em outubro a lei muda e diz, não, o limite agora é 65 km, e eu vou ser penalizado. Por isso que eu digo isso aqui, não se sustenta, fere o artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Agora eu quero entrar no outro ponto que foi debatido aqui, discutido também aqui, que eu vi, a meta era no superávit de 114 bi, acabou com um déficit de 118 bi. Senhores, ninguém previu uma frustração de receita como essas. Nenhum agente do mercado, ninguém previu. Nós temos o Boletim Focus, que sai quase diariamente, com estimativas sobre inflação, sobre crescimento econômico. Ninguém previu uma recessão de 3,8%, nenhum. Ninguém pode dizer que previu.
senhor presidente. E aqui o que houve claramente foi uma brutal frustração de receitas. O problema não foi nas despesas. A gente controla a meta nas despesas. Volto a dizer, tivemos o maior contingenciamento da história do país, só que a frustração de receitas foi de 181 bi. O que é que alguns aqui defendem? Que no terceiro bimestre, ao invés de contingenciamento de 8 bi, nós tivéssemos feito um contingenciamento de 57 bi. O que ia levar o contingenciamento para 130 bi. Isso significaria, sabe o que, senhor presidente? Parar cortar 96% das despesas discricionárias. Isso é fechar hospital, é fechar universidade, é fechar posto de INSS. Aí eu vejo alguns falando de desemprego. Pelo amor de Deus, se tivessem feito isso, o desemprego seria muito maior. Era um plano de ajuste fiscal enlouquecido. Passo a palavra ao senador Lindbergh Farias. Senhor presidente, eu confesso que às vezes dá um certo cansaço aqui de escutar os mesmos argumentos, sofisma. O senhor, doutor Marcos Oliveira, é mais uma testemunha que é um servidor de carreira, que foi concursado, que é analista de orçamento, que chega aqui para a gente e diz claramente, olha, sempre foi feita essa interpretação do artigo 4º, e o senhor repetiu aí e as pessoas desconsideram que a abertura de crédito suplementar está condicionada ao decreto de contingenciamento, mas não adianta. O senhor falou, sofisma, não querem entender, não querem aceitar. Então eu pergunto ao senhor, desde quando o senhor trabalha nessa área? Qual foi o ano do seu concurso? Me diga, nesse processo todo foi assim a interpretação em cima do artigo 4º da LOA? A mudança veio depois da decisão do TCU em outubro? Foi isso, eu quero que o senhor fale sobre isso. E aqui eu quero entrar na... Eu vi aqui a senadora Simone Tebet falando da Polícia Rodoviária Federal. Um carro que foi e acelerou, foi advertido, segundo ela, depois multado, aí ele continuou acelerando e bateu no ônibus. Então me pergunto aqui, cadê a advertência? Cadê a multa? Não houve advertência, senhor presidente. Não houve a multa. A decisão foi de outubro de 2015. Depois da decisão, eu pergunto ao senhor, foi editado algum decreto de crédito suplementar nesses mesmos moldes depois de 2015? Não. Aí eu vejo alguns senadores aqui dizendo que não, mas em junho teve o parecer do Ministério Público do Tribunal de Contas da União. E desde quando essa decisão? O parecer do Ministério Público simplesmente abriu espaço para defesa. Quer dizer que isso vale antes do direito de defesa? É uma insanidade. Vale até dizer aos senhores, nem a decisão do TCU, porque o TCU é um órgão auxiliar do Legislativo, o que valeria era a decisão do Congresso, nem isso houve. Nem isso houve. O que houve foi em 2009, a última decisão do Congresso, nesse mesmo caso, porque houve mudança de meta e edição de decreto de crédito suplementar, e, senador